Bom dia, beleza? Como vocês estão? Espero que bem. Gente, toda a história da humanidade, quando as pessoas se reúnem com um propósito definido, com um foco, uma meta, um alvo, existem empecilhos, pessoas que de repente aparecem com uma ideia de atrapalhar esse projeto. E na história da igreja não foi diferente, não tem sido diferente, né? Eu não sei com relação à sua igreja em específico, se você é um cristão ou se você é de outra religião, todo o agrupamento de pessoas com ideia definida, existem outras pessoas que aparecem com uma proposta de desconstruir aquilo ali. Então, na história da igreja, isso tem acontecido até os dias de hoje. Mas 60 anos depois de Cristo, existia uma igreja numa região chamada Colossos, que apareceu um grupo de pessoas com ideias de desconstruir aquilo que Cristo tinha preparado, tinha anunciado para sua igreja. E devido a essas falsas filosofias, esses falsos ensinos, Deus inspirou um homem chamado Paulo para escrever uma carta de exortação a essa igreja, explicando para eles exatamente como eles deveriam se comportar e por quê. E eu vou ler para vocês alguns pequenos versículos onde Paulo retrata desse problema. Fica exatamente, se você puder abrir a sua Bíblia ou deixar marcado aí o que eu vou falar, pode conferir comigo, tá? Fica em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Eu vou ler de o verso 1 ao verso 5, tá? Onde diz exatamente o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Repetindo, versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Até o versículo 6, para encerrar. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Repetindo, versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Já dizia o grande e saudoso evangelista e pastor Billy Graham. Essa é a mais pura verdade. Nós precisamos nos aproximar de Deus, nos apegar a Deus, porque a palavra de Deus é objetiva e clara. Ela diz aqui no versículo 5, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza humana. É simples, não é? Não é não. Somos humanos, vivemos no mundo. É muito difícil. Tá? Mas eu vou te dar uma palavra de conforto, tá? Sabe o que devemos fazer morrer? Imoralidade sexual. Olha aí, cara. Impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Idolatria. Isso é idolatria. Tá, gente? Como fazer morrer? Ele descreve isso aqui, parece que é tão fácil, né? Façam morrer. Existe uma maneira da gente conseguir isso. Pedindo a Deus forças, que Ele nos ajude. Porque se depender de você, cara, você vai ser alvo da ira de Deus, assim como diz o versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem dessa maneira, na desobediência, sobre os que vivem. Não estou falando sobre os que caem. Cara, a gente, infelizmente,
somos passivos de erro, mas isso não é uma justificativa para você viver no erro. Então, se aproxime de Deus, peça a Deus, porque Ele é o único capaz de te ajudar nessa missão, porque nós vivemos num mundo complicado. Que Deus te abençoe. Tamo junto.